Olá, queridos professores. Preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a tia Ju de Blumenau, sou da Assembleia de Deus, trabalhamos com a revista da Primários, da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 5. Vamos ver qual é? A lição tem como tema a Páscoa. O objetivo é que o aluno compreenda que Jesus morreu na cruz como o nosso Cordeiro Pascal. O ponto central, Jesus está vivo e quer morar em nosso coração. Pois é, professor. Você deve estar ali pensando, né? O que é isso? O que a tia Ju hoje foi inventar? Isso daqui está parecendo o quê? Alegria? Não, né? É que a nossa história de hoje tem algo muito triste. Tem um momento muito difícil nessa aula. Então você não vai chegar dessa maneira para suas crianças, tá ok? Porque senão elas já vão ficar deprimentes no primeiro momento. Você vai usar sim esse recurso durante a sua contação. Comigo está tudo bem, ok? Pois vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa aula de hoje? Como sempre, né, ó, meu planejamento. O que nós vamos fazer é sempre a rotina, né? É uma rotina. Receber bem o aluno, fazer louvores, oração, ouvir o seu aluno, se tiver um momento, ouça ele. Como é que foi a semana dele? Converse com ele. Fique mais junto, mais próximo do seu aluno. Após a rotina, temos também o plano de frequência. Lembram da primeira aula, daquela maletinha? Você pode estar fazendo uma maleta onde que pode estar colocando adesivos, como se fosse uma viagem. Lembram por que viagem? Olha, hoje eu trouxe também mais um tipo de uma mala, onde a história está dentro dela. Por que mala? Porque a nossa revista é Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. Então, nós estamos numa viagem. O que esse povo ele aprendeu? Quais foram as lições nesse momento? Então, em cada aula, vocês podem estar colocando a história dentro de uma mala, dentro de uma mochila, dentro de um saco, né, pendurado, levando. Fica ali algumas dicas para as próximas aulas, então. O que é a plano de frequência? Olha, lembra como é que eu disse, nosso objeto concreto? Dentro da maletinha, na outra vez, da primeira lição, a gente colocou uma fraldinha, né? Por causa, lembrava dos meninos. Dessa vez, vocês podem estar confeccionando, eu vou mostrar depois no final da oficina, uma ovelhinha. E essa pode ser a lembrancinha que eles podem estar colocando dentro da maletinha deles. Ou então, o adesivo para ficar colando, né? Então, você, professor, vai ver o que é o mais adequado para a sua turma, na sua região, né? Qual é o recurso, como é que você pode fazer. Esse é o nosso plano de frequência. Hoje, como objeto concreto, a ovelhinha. A oferta eu pensei também uma caixinha encapada com juta, né, que lembra algo assim mais rústico, né, mais lá do curral. E aqui tem a ovelhinha colada. Então você pode estar recolhendo as ofertinhas com essa caixinha aqui. Memória em ação. Vamos ver como é que é a nossa memória de ação dessa vez? Versículo. Vamos ver qual é o versículo. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5:7. Como é que a gente vai fazer essa memória em ação? Pensei em fazer um saquinho, ó. Esse é um que eu já tenho em casa. Você pode estar usando um que você já tem, ou fazer com TNT. Colei também uma ovelhinha na frente. Dentro dele, você vai colocar papeizinhos de desafio. A criança ela vai pegar um daqueles papelzinhos onde que vai ter uma frase. Leia o versículo tampando o nariz. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5:7. Não vai ficar engraçado? Ah, fala sério, né? Vai ficar bem divertida essa aula. O outro desafio. Fazer o versículo pulando num pé só. Não vou fazer agora, tá? E então você pode fazer vários tipos engraçados, outros um pouco mais difíceis. Se a criança não quiser, não tem problema. Nunca força ela a fazer algo que não queira, porque senão ela não vai querer vir à próxima aula, ela pode ficar com medo de alguma coisa. Então ela pode só ler o versículo, também não tem problema.
E se ela fazer um desafio, vai ser legal, né? Quem é que tem coragem? Incentive ela, busque ela para ver quem é a corajosa que vai fazer o desafio. E com certeza elas vão querer participar, porque elas gostam de aventura. Feita a memória em ação, faz várias vezes, porque daí vocês vão acabar guardando no coração deles. Vamos para o momento da história. Deixa eu colocar de novo meu recurso aqui dentro agora. A história está na revista, tá? Então eu vou deixar a história para vocês verem, que hoje está falando da 10ª praga, né? Eu trouxe então o meu faraó da primeira aula. Lembra a máscara do faraó? Sim, na primeira aula eu já usei ele, posso estar usando a mesma, porque é uma continuação, né, essa história. Então tem a máscara dele, só que dessa vez eu fiz a máscara também. De quem? De Moisés, isso mesmo. Então há uma conversa, um diálogo entre Moisés e o faraó. Quando Moisés vai lá e fala com o faraó, e o faraó não aceita, né, como é que eu posso dizer? Ele não aceita os avisos que o Moisés vai passando para ele. Então aqui você tem a máscara do faraó e o de Moisés, para ir trabalhando. Depois no final vocês podem tirar foto com as crianças. E os pais, eles podem descobrir onde está o filho deles. É bem legal. Tá, aqui a gente já tem um recurso para usar com o faraó e com Moisés. O próximo recurso que eu fiz, ó, para representar a casa, né, lá do pessoal do Egito, ó, é um triângulo. São 3 triângulos de papelão recortado, cobertos com o EVA cinza e feitos como se fossem tijolinhos. Então eu fiz uma pirâmide para eles representar o Egito, né? Que a criança geralmente ela liga o Egito com as pirâmides. Então aqui é o Egito e a casa dos israelitas. Também eu peguei 2 caixas, tá, de leite, 2 caixinhas, 2 pacotes de leite, juntei elas, cobri com EVA, ó, fiz um telhadinho também, um triângulo bem simples para fazer, representando a casa dos israelitas. Então aqui a gente tem o Egito e aqui tem o povo de Deus. Nessa história você pode estar levando também o cordeirinho, se tiver uma ovelhinha para eles, né? Porque você vai estar explicando para eles que Deus deu uma ordem para Moisés e que Moisés passou essa ordem para o povo de Deus. Que eles precisavam pegar um cordeirinho, que é um filhote de ovelha. Aí eles iam matar esse cordeirinho, iam pegar um pouquinho do sangue dele. Aí para fazer isso, ó, um palito de picolé, com um pedacinho de pano em cima. E aqui dentro, você já pode deixar aberto então, fingindo como se fosse uma latinha, né? Aí o guache vermelho. Aí eles vão pegar ali aquele guache vermelho ali, então, que seria o sangue do cordeirinho, tá? E o que eles têm que fazer? Eles tinham que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ó. Então você vai mostrar para as crianças e vai passar ali. Era ordem, mas por que essa ordem? Aí você lê a lição ali e explica para as crianças. Porque Deus ia mandar a 10ª praga. E aonde que tivesse o sangue do cordeiro na porta, não iria aquela praga atingir os filhos dos israelitas. E já o povo do Egito, eles não fizeram. Então, ó a diferença. O povo de Deus e o Egito. O povo de Deus obedeceu à ordem de Deus. Passou o sangue do cordeiro. Então, você vai passar isso para as crianças. Próximo passo, nesse momento, daí entra ali aquela parte na história do que aconteceu. Então, você é um momento triste da história, não é um momento de felicidade, não, né? Aí você pode fazer como se fosse algo de luto, algo triste. O que aconteceu, sabe, crianças? As ordens foram dadas. Deus havia falado com o faraó não quis mudar as suas atitudes, ele não quis libertar o povo de Deus. E Deus queria que seu povo fosse livre, que não ficasse mais nessa escravidão, nesse sofrimento. E então, naquela noite, Deus mandou a sua 10ª praga. O povo do Egito não havia coberto as suas ombreiras da porta com o sangue do cordeiro, como era a ordem de Deus.
E então todos os filhos, os primogênitos, que é o primeiro filho homem dos egípcios, até do faraó, de um prisioneiro, de todos eles, e até o primeiro filhotinho de cada animalzinho deles, todos naquela noite morreram. Foi algo muito triste. Houve muito choro naquela noite. Não foi algo fácil, não. E com certeza, nem para Deus foi fácil ver isso. Só que foi preciso fazer. O faraó teve todas as suas chances e ele não quis mudar. Mas o povo de Deus, sim. O povo de Deus estava protegido. Eles foram obedientes à voz. E então, depois disso dali, o faraó então pediu que ele pega de novo a máscara do faraó e pediu: vai embora, povo, sai daqui. E mandou o povo embora, então, adorar o Senhor. Então, houve essa passagem, né? Nesse momento, Deus ele institui, então, que é uma festa que vai haver, para eles lembrar sempre dessa liberdade deles, que é a festa da Páscoa. Agora, então, você vai falar sobre a ceia. Aí, crianças, a gente não comemora mais aquela Páscoa antiga, né? Que Deus pediu que eles sempre lembrassem disso. Só que hoje mudou. Não é mais o cordeiro, a ovelhinha lá, não. Deus, ele mandou quem para nós? Deus mandou... Pois é, Deus mandou Jesus, seu Filho único, para morrer numa cruz por nossos pecados, para a gente ficar livre dos nossos pecados. E então o sangue de Jesus, como um cordeiro, foi derramado lá na cruz. Aí aqui, ó, eu botei gotas de sangue, tá? Com o EVA. Daí aqui atrás eu tenho eles escondidos também. Em PDF eu vou mostrar melhorzinho para vocês depois nas fotos. Aí você vai colocar as gotinhas, que é o sangue de Jesus. Jesus, ele foi o nosso cordeiro, ele foi morto como um cordeiro, então, o qual nós ficamos livres do pecado e para sempre. Ó, assim você vai fazer então, ó, falando de Jesus, o Filho de Deus, e as gotas. Uma ideia legal, professora, é você preparar também, aqui eu nem preparei, mas é uma ideia legal. Fazer já uma ceia, sabe? Montar para eles aqueles pães sem fermento, o suco de uva, e vocês depois podem estar participando, então, fazendo uma confraternização, como se lembrasse da última Páscoa, daquele momento que Jesus se reuniu com os discípulos, que fala que a igreja agora ela celebra a Santa Ceia, que é lembrando o sacrifício de Jesus na cruz. E então... Só que Jesus, ele não morreu, né? Então, como é que você vai explicar isso para as crianças? Aqui agora tem outra caixa. Pode ver, ó. Pintada com guache mesmo agora, com guache cinza, representando o túmulo. E aqui na frente, mais um outro pedaço de papelão. Você vai colocar aqui. Jesus, ele morreu. E a gente lembra, então, esse sacrifício dele. Só que no terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. E então, nós comemoramos essa Páscoa agora, que é a ressurreição de Cristo. Ele não está mais morto, hoje ele vive em nossos corações. E então, esses seriam os materiais dessa história agora, onde que cada parte tem os seus detalhes, que vai estudando, vai passando essa lição, é uma lição assim... bem tensa também, né? Porque fala de muita morte, mas ao mesmo tempo fala de liberdade. E é através de Jesus, do sangue dele, que nós fomos libertos do pecado. E então é isso daí, professores, tá? A oficina que eu passei para vocês é bem simples, eu vou passar o vídeo para vocês do YouTube, tá? Daí vocês vão mostrar aqui, ó, que Jesus não está mais aqui também, que ele ressuscitou. A ovelhinha, eu vou passar o link que eu peguei no YouTube, é fácil de fazer, é feito com rolinho de papel higiênico. Tem um rolinho aqui, ó, bem simples. É só esmagar o papel, vocês vão fazer um retângulo aqui, mais um retângulo aqui, vão cortar no meio, vai mostrar bem certinho naquele vídeo como fazer. Depois é só montar a ovelhinha. Essa daqui, ó, eu fiz com algodão, colei algodão, só que às vezes, eu não tenho algodão em casa. Então eu fiz uma outra com papel higiênico.
Só que para fazer as bolinhas de papel dá mais trabalho. Ela é mais complicada, ela acaba grudando na mão, nos dedos, só que também dá o mesmo efeito, tá? De ovelhinha. Então, se não tiver um algodão para fazer, dá para fazer com papel higiênico também. E é isso daí. Essas são as dicas dessa aula. Espero que tenha gostado e que Deus use cada um de vocês. Tchau, até mais!